Bom dia a todos que estão presentes nesta sala. A comissão organizadora da 15ª Semana de Enfermagem da Unifametro agradece a presença de todos e nos sentimos muito honrados de ter aqui a presença do professor Ariclene Oliveira. Ele é enfermeiro assistencial do Hospital Geral Dr. César Caos. É especialista e mestre em saúde pública, doutorando em saúde coletiva da Universidade Federal do Ceará. E também compõe quadro, brilhantemente compõe o quadro de professores da Unifametro. O tema do nosso encontro de hoje é o desenvolvimento de competências socioemocionais na formação do enfermeiro. Eu diria que um tema extremamente importante e que o professor Ariclenes vai trazer muitas contribuições na reflexão desse, que eu diria que é mais do que um tema para a formação do enfermeiro, ele é para a formação humana. Então, professor Ariclenes, seja bem-vindo e boa palestra. Obrigado, professor Paulinho. Super feliz em compor. Até peço desculpa a quem já estiver nos acompanhando, por estarmos começando agora com muitos, de atraso pelo horário previsto, mas as questões de tecnologia, do jeito que estão nos permitindo viabilizar esse evento, também, às vezes, também serve de empecilho, às vezes. Mas, enfim, me disponibilizei. Eu acho que na enfermagem a gente vê na grande maioria das temáticas abordadas muitos temas voltados, ligados à assistência, e um tema que eu venho namorando, estudando, já tem aí uns 3, 4 anos, é essa questão, essa vibe da inteligência emocional. E foi algo que começou ainda no início da graduação, quando eu estudava, a convite de ou na verdade por indicação de uma professora, a professora Aline Albuquerque, que foi a primeira pessoa que me falou do livro do Daniel Goleman, que é o livro Inteligência Emocional, e que me fez despertar a ler esse livro. E que, a partir de então, ele me deu subsídio, assim, para ver essa área, essa temática da inteligência emocional com um olhar diferenciado. E de lá para cá, venho seguindo, lendo outras coisas, e até que o meu próprio objeto de pesquisa do mestrado, minha dissertação, versou sobre competência socioemocional, para jovens que tocavam instrumentos musicais. Mas, ainda assim, eu tenho me sentido motivado, tensionado a pensar essa mesma temática não apenas no âmbito do mundo infantil, da adolescência, mas levar essa mesma discussão do desenvolvimento socioemocional para a formação do enfermeiro. A gente fica, muitas vezes, durante a formação, preso, e o que é importante, uma coisa não anula a outra, é a questão das habilidades técnicas, do conhecimento, do conhecimento científico voltado para procedimento. E o que a gente vai ver aqui, da discussão que nós vamos estar falando, vendo, é que o enfermeiro não vai precisar, a atuação dele é para além disso, ele precisa também de outras habilidades, de outras capacidades, de outras competências. Então, é esse o convite que eu faço aqui durante essa manhã, para a gente estar pensando essa outra coisa, Então, e essa outra coisa, ela vai ser fundamentada no desenvolvimento, na temática do desenvolvimento das competências socioemocionais na formação do enfermeiro.
Então, tem uma música que eu gosto muito de começar por ela, né, para fazer a abordagem da nossa temática, que é a música A Natureza das Coisas, do cantor Flávio José, né, que íamos estar hoje animados com a questão do mês de quadrilha. Estamos agora no processo de transição de saída do isolamento. Mas eu anotei aqui 3 trechos que abordam um pouco sobre o que nós vamos falar, que é sobre competência socioemocional, né? No primeiro trecho, ele diz assim: amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Ou seja, esse trecho aqui tem amanhã pode acontecer tudo. E para na vida da gente, amanhã poder acontecer tudo, inclusive nada, vai depender muito da sua ação, né? Vai depender muito do ponto de coragem que você vai, né? Do ponto de coragem, não, da coragem que você vai precisar tomar para você sair, né? Dar o primeiro passo. Então, no trecho seguinte, ele segue dizendo, né? Toda caminhada começa no primeiro passo, ou seja, ter dedicação, novamente coragem, né? Para você poder sair de um estágio anterior e seguir, evoluir, crescer. E aqui crescer em todos os sentidos, né? Principalmente é o que nós vamos tomar sentido, que é o sentido profissional, ou seja, crescer profissionalmente. E aí conclui a música dizendo, né? Observe quem vai subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira, para ir mais alto, vai ter que suar. E aí, novamente, o Flávio José, né, nos remete aí a uma outra competência, a um outro elemento do repertório socioemocional, né, que é a persistência. Você dá o primeiro passo, mas mesmo assim, para você mesmo subindo uma ladeira para conseguir seus objetivos, para que você chegue onde planejou, é preciso uma palavrinha-chave, que é a palavrinha-chave persistência. E aí essa persistência é para todos, né? Se a gente for fazer aqui a conotação, a leitura, a análise da música, você vê que ele fala seja princesa ou lavadeiro, ou seja, qualquer pessoa, né? Ou seja, lógico que aqui é princesa no sentido figurado, né, da coisa, mas qualquer pessoa que quer conseguir seus objetivos, suas metas, ou seja, alcançar o topo, o pico dessa ladeira, vai precisar suar, né? Ou seja, vai precisar de esforço, de dedicação, de persistência para conseguir. Então, é baseado, né, já, tipo assim, nessas palavras, né, persistência, foco, que são competências socioemocionais, que a gente vai começar aqui o nosso diálogo, ok? Na vida, quando você estiver lá no sucesso, lá no auge, estiverem bem, muita gente pode olhar para você e dizer: todos dizem que quem vence teve sorte, né? E eu costumo pensar, sempre penso isso, que quem tem sorte ganha na Mega Sena. Simples assim. Para você estar onde você está agora, né, ou onde você vai chegar, considerando aquele esforço, dedicação, de sair do ponto zero, de dar o primeiro passo, subir a ladeira, com persistência, superando desafios, superando obstáculos, é você que vai chegar lá no topo da sua vida profissional que você hoje busca,
você teve uma palavrinha, e aqui eu coloquei uma, mas você pode ter várias outras que você precisa se agarrar e fazer com que elas aconteçam. É a dedicação. Então, e é só você que chega lá no final e é preciso que você mesmo reconheça. Poxa, cheguei aqui porque me empenhei com disciplina, me empenhei com dedicação, fui esforçado e isso, sim, foi as molas, né, os motores que te mantiveram de pé, que te mantiveram estimulado a chegar lá, mesmo passando por diversas situações. Então, quem tem sorte na vida, meu filho, ganha na Mega. Quem não tem, precisa de competência socioemocional para chegar neste mesmo sucesso também. Uma frasinha que eu vejo que ninguém merece nada na vida, como se fosse taxando, né, que a gente não merece nada na vida. Eu prefiro pensar que todos nós nascemos com potencial para alcançarmos tudo que sonhamos na vida. Então, é inerente, nós nascemos já com essa marca com esse potencial marcado, íntimo, para nós alcançarmos, conseguirmos tudo aquilo que nós desejamos. Agora, esse desejo e interesse em realizar tem o nosso, né, não também só o nosso querer, mas o nosso querer, ou seja, precisa se motivar-se, mas fazendo um processo de motivação, mover-se, mas também agir para aquilo que nós queremos, né, a gente possa alcançar. Mas todos nós somos herdeiros, né, digamos assim, desse direito de que é ter o seu potencial para tudo que você sonha. Mas agora, ele também é dependente do seu querer, do seu fazer. Então, não é o outro que vai limitar até onde você chega. A gente fala muito também, quando aborda na área de psicologia, que vocês não sejam tesouras de si mesmos. Eu não consigo, eu não posso, porque vocês são os primeiros a auto se podarem, né? Então, você vai podando sua limitação. Então, é preciso que a gente tenha esse potencial para conseguir tudo, mas a gente precisa criar, né, os elementos, os cenários necessários para que esse potencial possa desenvolver-se, né, na sua plenitude. Vocês querem ter resultados bons, coisas boas, ter orgulho do que contar lá no futuro? É uma pergunta que eu lanço. E a resposta, pelo menos pistas de respostas, se comprometam em mudar seus hábitos, se comprometam em mudar, né, sua postura, porque elas vão dizer muito de você. Elas vão ser a sua marca, né, seus hábitos, sua postura, elas vão ser sua logomarca, que vai estar sinalizada em você. E aqui eu trago um termozinho que a gente tem utilizado para fazer essa abordagem, que é romper com o complexo de Gabriela. Não sei se vocês já ouviram também. O complexo de Gabriela diz que, né, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. E quem tem essa perspectiva, ou seja, que mostra essa dificuldade, que nasceu assim, vai morrer assim, certamente não vai conseguir muita coisa na vida, não. Porque a vida exige que você seja esse papel em branco, no sentido de poder se moldar, né? De ser flexível, de ter resiliência para que você consiga lidar com as situações do dia a dia sem surtar, sem morrer e sem matar ninguém. Então, essa capacidade de você se adaptar, né, mudar hábitos, mudar postura,
ela vai ser assim, um diferencial entre quem vai conseguir ter sucesso e quem não vai. Porque se você tem resistência a mudar hábitos, né, posturas, só a sua postura é certa, eu não consigo me mudar, então isso já é um fator negativo de crescimento profissional. Pelo contrário, né, as pessoas com inteligência socioemocional, elas são pessoas abertas ao crescimento, né? São pessoas que estão, que identificam seus erros e estão abertas a crescer. Deixa eu só... Paulo, você está vendo minha apresentação? Precisei fazer aqui uma mudança? Estava dando para ver, sim. E aí eu queria aproveitar, professor, para dizer que nós vamos até às 9 com a nossa Até às 9, né? Eu lhe aviso quando faltar 10 minutos. Certo. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Eu fiquei super feliz também agora que, quando eu peguei a programação do evento, né, da Semana de Enfermagem, eu verifiquei, se vocês estiverem observando aí, que primeiro que nós estamos no Ano Internacional da Enfermagem. E dentro, né, e aí a programação trazia num trecho que, né, 3 pontos vão se destacar, né, que são atributos que tornam os profissionais de enfermagem diferentes. E, dentre eles, o exercício da empatia como fundamento da prática, o acesso à intimidade das pessoas na implementação de cuidados com o mais profundo respeito à dignidade da pessoa e prontidão como atitude coletiva para garantir a atenção à saúde em todos os serviços de saúde pública. Então, se vocês observarem aqui esses 3 atributos que a Semana de Enfermagem colocou, nós vamos encontrar aqui 3 importantes competências socioemocional importantíssimo no desenvolvimento do profissional enfermeiro, né? A empatia, que nada mais é do que se colocar no lugar do outro, de ser humano, né? Ou seja, no termo mais ambíguo de nós pensarmos esse termo, seria o humano sendo humano, né? E que faz todo sentido. E que quem está na enfermagem precisa o tempo todo saber que ele é humano, porque as condições de saúde das pessoas, as condições em que elas estão naquele momento, requerem demais essa capacidade do enfermeiro de empatia, né, de colocar-se no lugar do outro. E, às vezes, nem é só do usuário, né, do cliente, do paciente. Muitas vezes, colocar-se no lugar do outro, do colega que você não, né, do seu colega, do seu par, de um membro da sua equipe, que você não sabe como é que está. Que também é uma pessoa e que também adoece, que também sofre, tem suas condições. Dentro também, né, entra um outro elemento importante, foi o respeito, que está aí na segunda frase.
respeito também é uma competência socioemocional importante, né? Respeito a si, respeito ao outro, respeito ao ambiente, respeito ao mundo, né? Então, respeito também é uma competência importante e tão necessária no cenário atual, né? E a outra palavrinha que veio aí, no terceiro ponto, é prontidão, né? Que é uma palavra muito, né, forte, dizer que estou aqui, estou pronto e vamos seguir, né? Está apto, disponível para ajudar o paciente, disponível para ajudar a minha equipe, disponível para ajudar o serviço. É uma competência socioemocional muito importante. Vejo que a semana de enfermagem já aborda, né, as temáticas pensando nessa questão das competências. Aqui eu já tinha falado um pouquinho, né, que cada trecho deste se remetia à coragem, à determinação, persistência. Aqui também já falei que a pessoa que tem inteligência, né, que tem um repertório de inteligência socioemocional, ele tem que primeiro romper com a síndrome de Gabriela, né? Ou seja, se você pensava que essa história, eu nasci assim, eu vivi assim, assim eu sou, sempre assim, não se preocupe. Com isso aí você não vai muito longe, não, né? Então, pelo contrário, isso aí é ficção de novela, foi ótimo para o documentário da Gabriela, mas para a vida real, para o crescimento profissional na área de enfermagem, você tem que reverter, você tem que pensar, eu nasci assim, mas eu não sou obrigado a ser assim, eu posso me melhorar, eu posso crescer, eu posso me potencializar. Gente, e o que são essas competências socioemocionais que eu tanto estou falando, que são o objeto da nossa temática, né? As competências socioemocionais são compreendidas como um conjunto de aptidões, de habilidades, né? Desenvolvidas a partir da inteligência emocional de cada pessoa, apontando aí para dois campos, dois tipos de comportamento. A sua relação consigo mesmo, que seria no domínio intrapessoal, e as relações com outra pessoa, que seriam competências ligadas, né, aos domínios interpessoal, ou seja, de você para com os outros, para com terceiros. E as competências ou habilidades socioemocionais incluem a capacidade que cada um de nós tem de lidar com as suas próprias, com nossas próprias emoções, desenvolver conhecimento, relacionar-se com os outros, solucionar problemas e mediar conflitos. Então, tudo isso que eu falei aqui compreende um conjunto de habilidades necessárias, né, que são compreendidas como competências socioemocionais, ou seja, mediar conflitos, solucionar problemas, desenvolver autoconhecimento, gerenciar suas próprias emoções, e elas interferem, ou seja, na relação consigo mesmo, você gerenciando seu tempo, suas emoções, e elas também estão no domínio. Elas também estão no domínio das relações interpessoal. E ambas são igualmente importantes, né? Então, você precisa dar esse mesmo destaque para esses dois contextos, ou seja, desenvolver competência que ele vai favorecer no meio onde você está, quer seja no ambiente familiar, quer seja no ambiente institucional, quer seja no ambiente formal de trabalho. Quem vai lidar melhor na vida é quem consegue aí equilibrar, integrar esses dois domínios, as competências de domínio intrapessoal e as competências de domínio interpessoal, né? E aqui eu trago do livro, né, mostra aqui então a síntese do livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, os 5 aspectos principais da inteligência emocional. Que quem minimamente conseguir dominar esses 5 aspectos, tem tudo
para se dar bem na vida, né? Para conseguir não sofrer com os impactos e conseguir abrir espaço, abrir caminhos mesmo. Então, conhecer as próprias emoções é muito importante, né? Porque aí você já rompe aquele complexo de Gabriela eu nasci assim, porque se ali você não consegue nem se permitir se conhecer, né? Então, guiar e controlar as emoções. Ninguém tá aqui, guiar não significa que você não deixe de sentir. A gente precisa sentir indignação, a gente precisa sentir todos os sentimentos. Os bons, a gente deixa aflorar. Os bons, a gente deixa aflorar, faz parte do crescer. Os que são ruins, que eles vão lhe prejudicar, que eles lhe fazem mal, você precisa controlar, né? E aí é um exercício, é uma atividade diária. Será se falar nem tudo aquilo que eu, às vezes, poxa, minha habilidade pior é não conseguir ter controle do meu falar. Na hora que eu penso, eu já estou falando, e aí eu acabo magoando as pessoas. Você precisa estar fazendo aí um exercício de estar se policiando nesse sentido. É da noite para o dia que isso acontece? Não é da noite para o dia. Mas é um exercício. Primeiro que, nesse processo de autoconhecimento, você identifica que você não tem, né, não tem um bom desenvolvimento dessa capacidade comunicativa e atira para todo lado, então é preciso que você comece a repensar essa habilidade, né, que no caso ela não é positiva, é uma habilidade negativa, e aí você precisa torná-la positiva, ou seja, controlada. Vocês precisam buscar automotivação, não espere que terceiros, não espere que os outros, que o mundo vá motivar vocês. É pequeno o quantitativo de pessoas que querem o bem da gente. Eu não queria dizer isso, ser tão diretivo nesse sentido. A grande maioria das pessoas, elas são competitivas. Ela parece que quer o teu bem, mas, na verdade, primeiro eu quero que o bem delas aconteça, tudo que é bom aconteça para ela, depois aconteça para ti. Então, se você não desenvolver automotivação para seus planos, para seus métodos, você não vai sair do ponto de inércia. Você não vai sair, dar o primeiro passo, como dizia lá a letra da música do Flávio José. Então, para poder dar o primeiro passo, é preciso motivação. Motivar-se o tempo, automotivar-se o tempo inteiro. Reconhecer as emoções dos outros. Essa é uma das habilidades, né, das inteligências, nos eixos das inteligências, que mais vai favorecer você ter um nível bom de amizade. Porque as pessoas gostam de estar perto de pessoas que elas se mostram preocupadas com elas, né? Então, são pessoas que vão lidar melhor nos meios relacionais. E saber como ter um bom relacionamento interpessoal com os outros, né? Então, é outra capacidade que favorece, inclusive, também o network. Ontem eu pensando como botar isso na minha apresentação e ver, ou seja, as networks é uma cadeia uma cadeia, né, interprofissional, em que você pode se dar bem à medida que você vai conhecendo pessoas. Só que para este se dar bem acontecer, você precisa ter aí um repertório de habilidades, de capacidades, para que você possa ser uma indicação de pensando nisso. Por exemplo, se você for um mega enfermeiro, tem um domínio técnico, um conhecimento de habilidades técnicas assim, muito bom, top de linha. Mas se você for uma pessoa super difícil de lidar no ambiente de trabalho, chato, incompreensível, intransigente, você pode ter o maior domínio do mundo de qualquer coisa, você pode dominar ali todos os procedimentos, todas as técnicas, mas na hora que surgir uma oportunidade em outro lugar, que alguém que te conheça e que trabalhava contigo e sabia como era tua situação emocional, ele pensa, olha, eu trabalhei até com fulano lá num determinado unidade, num determinado hospital,
muito bom, cara, né, de técnica, procedimento, desenrolar disso, mas de lead, né, de lidar com a equipe, com os outros, muito bruto, desgastante, a gente terminava o plantão, cara, desgastado, enfim. Então, esse tipo de pessoa não vai conseguir, né, êxito. Então, você precisa reunir tantas competências socioemocionais de automotivação, de se reconhecer, de guiar e controlar suas emoções, de reconhecer as emoções dos outros, né, de quem está próximo de você, para que você tenha aí bom sucesso, êxito profissional nos ambientes em que você circula. E aí aqui eu estou baseando muito minha fala sobre inteligência emocional no livro exatamente que traz o título Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que ele assim, foi um pioneiro para trazer teorias aí sobre essa questão da emoção e da razão. E aí uma síntese do livro do Daniel Goleman diz, né, somente QI, ou seja, somente quociente de inteligência, não é suficiente para se ter sucesso. E deve ser complementado por autocontrole, persistência e motivação. Vejam aí que ele agora traz que é preciso, porque até então, na literatura da psicologia da neurociência, né, da década de 90, só se falava em QI, um quociente de inteligência. Então, se acreditava que as pessoas que tinham um bom QI, um QI alto, em tese, né, seriam as pessoas que iam ter sucesso profissional, iam ganhar dinheiro. E o Daniel Goleman né, psicólogo, um PhD em neurociência, estudando essa questão, né, do quociente de inteligência, ele viu que só consciente de inteligência, né, só o consciente de inteligência não dava para responder às pessoas que depois se frustravam. Por exemplo, um dos resultados das análises do Daniel Goleman, no livro dele, ele ficava observando que as pessoas que tinham alto QI de quociente de inteligência, só 10, 20% conseguiam sucesso profissional. Ou seja, um bom emprego, um bom casamento, bons amigos, mesmo tendo QI elevado. Ou seja, e ele ficava, como é que 80%, mesmo com QI elevado, não consegue, né? Ou seja, se frustram, não conseguem emprego, são demitidos. E ele observava, por outro lado, que pessoas que às vezes nem tinham esse QI tão desenvolvido, né, esse QI de consciente de inteligência elevado, mas que tinham o QI, o QE, que na verdade seria o quociente emocional, ou seja, motivação, autocontrole, empatia, eram pessoas, ou seja, essas três competências, motivação, autocontrole e empatia, eram responsáveis pelo sucesso de 80%, eles contribuem em 80% a 90% do sucesso profissional. Então, se você observar que a habilidade técnica, conhecimento técnico, ele soma pouco no sucesso que você vai ter no futuro. Professor Ari? Oi, Paulinho. Precisamos ir para os finalmente, temos aí 8 minutos. Meu Deus, eu com a apresentação ainda pelo início. Mas belíssima apresentação e compreensível. Pronto. Então, era isso que eu estava tentando mostrar, que a partir desse tensionamento, né, dessas contribuições do Daniel Goleman, é a gente perceber que esse conhecimento técnico, esse conhecimento científico que a gente, né, adquire na academia é importante, ou seja, ele ajuda no sucesso profissional da gente, ou seja, aí num estágio aí de 80%, de 20%, né, de 10% a 20%, mas o que realmente contribui e com uma força muito importante são as nossas capacidades emocionais, o nosso consciente emocional, como motivação, como autocontrole, como empatia.
Né, aqui eu trazia os perfis emocionais, que, né, as pessoas podem estar, né, ser, de acordo com as emoções dela, pessoas autoconscientes, que elas, né, reconhecem suas próprias emoções e trabalham essas emoções. Temos aí as pessoas submersas, que elas estão inundadas dentro dos próprios sentimentos, das próprias emoções, e não sabem como lidar com essas emoções. Normalmente são as pessoas que precisam buscar aí ajuda, apoio profissional para lidar com elas, saber lidar com seus sentimentos. E nós temos um outro perfil, que é o perfil dos acomodados emocionalmente, ou seja, que eles sabem, reconhecem suas emoções, mas mesmo reconhecendo, não se esforçam para mudá-las, ou seja, as pessoas aqui que estão lá naquele complexo né, de Gabriela, nasci assim, não mudo. Né, e aí o meu desejo era que os enfermeiros, quem está na enfermagem, quer ter sucesso, já migrasse, já começasse a desenvolver suas capacidades do perfil do autoconsciente, que reconhecer, opa, eu preciso mudar nisso, eu preciso crescer mais, e não deixar se acomodar, porque quem estiver nesses dois últimos perfis, não vai ter sucesso. Então, vai ser pessoas que vão estar o tempo todo se frustrando, se perguntando por quê. Então, é preciso agora uma auto-reflexão, ou seja, aqui, tanto é que aqui, o meu tensionamento é que a gente faça aqui uma reflexão para que a gente possa se trabalhar sempre no perfil autoconsciente. Aqui eu vou tentar antecipar, mas, por exemplo, falando da importância da inteligência emocional, do desenvolvimento emocional, o mundo profissional, aqui uma pesquisa do Carey Builder, mostrava que 90% dos casos de demissão são devidos à falta de inteligência emocional. Vocês vejam que a falta, ou seja, então significa que a inteligência emocional, para quem tem, vai ser responsável para manter no emprego, manter nas suas relações as pessoas que tem esses, né? Ou seja, que tem autocontrole, que tem automotivação, que tem persistência. Então, todas as pessoas que reúnem essas habilidades são pessoas que vão estar minimamente garantindo aí seu espaço no mercado. Ou seja, ele até mostra aqui que 71% dos profissionais de RH valorizam mais a inteligência emocional do que mesmo consciente de inteligência. E 58% do desempenho profissional está relacionado à inteligência emocional. Vejam o impacto de nós desenvolvermos essas questões. Dentro da psicologia, aqui ele mostra que há dois tipos digamos, de domínio de inteligência, seria o domínio das inteligências cognitivas, que é as nossas habilidades de aprender, né, ler, domínio de letramento, matemático, de raciocínio, e nós temos o domínio do socioemocional, né, ligado aí à perseverança, autocontrole, trabalhar em equipe, lidar com as emoções, e elas precisam estar integradas, elas precisam andar junto, você precisa desenvolver ambos esses domínios, tanto das capacidades, das competências cognitivas, que são ligadas à aprendizagem, quanto das habilidades socioemocionais. Como nós vimos anteriormente, elas repercutem em quem vai ficar ou quem não vai ficar no ambiente de trabalho. Eu vou antecipar aqui algumas coisas, para chegar talvez na parte que eu queria dar mais foco, que é a enfermagem é uma profissão que exige, para além de habilidades técnicas, e aí eu já provei isso para vocês, né, que quem vai demarcar território no mercado de trabalho é quem desenvolver esses dois domínios de habilidade, as habilidades cognitivas, de aprendizagem, conhecimento mesmo, e quem dominar, trabalhar as competências socioemocionais. E na enfermagem é uma das que mais exigem as habilidades, não só as habilidades técnicas, mas exige as habilidades socioemocionais. Sabem por quê? Porque nós somos uma categoria profissional que lidamos com o sofrimento, que lidamos com a dor, que lidamos com a enfermidade, às vezes curáveis e não curáveis. Nós lidamos com a finitude da vida, que é a morte. Nós lidamos com os nossos pares, nós lidamos com os outros membros de equipe multiprofissional.
temos o processo de trabalho em si, que envolve aí assistência e gerência, e se você não tiver conhecimento técnico neste momento é importante? Mas se você observar todos esses cenários, não é suficiente. Ou seja, é preciso que você desenvolva um conjunto, um repertório de capital emocional para que, com todos esses cenários que eu falei, né, de sofrimento, dor, morte, os processos de trabalho, né, eles não te levem a um desgaste emocional, a uma síndrome de burnout, a uma doença, uma psicopatologia, uma somatização. Então, as competências socioemocionais, além de te favorecer a ter um bom relacionamento dentro de uma instituição, ainda pode servir como fator protetor, porque se você lida, reconhece suas emoções, você vai saber lidar melhor com as situações sem se desgastar. E aí, gente, cuidado não é só realizar procedimento, né? Às vezes a gente pensa que, ou seja, que a habilidade cognitiva, que cuidar é eu ir lá prestar maior assistência técnica com maior domínio. E não é isso, né? Ou seja, cuidar também é ter empatia, é acolher, é ouvir, é tocar. Então, também, que são, né, competências socioemocionais ligadas à empatia. Só para me encerrar, não vou tentar me alongar mais, embora eu tivesse mais material para falar, é um tema maravilhoso, eu me empolgo muito nele. Você poderia me perguntar, mas Ariclane, como é que a gente desenvolve essas competências socioemocionais? Para a gente desenvolvê-las, a gente primeiro teria que voltar àqueles 5 aspectos principais, né? De autoconhecimento, de refletir e tal, mas você precisa ir para a realidade, para lidar com o desenvolvimento dessas competências. E essa realidade, ou seja, o laboratório é a vida. E o laboratório, para você trabalhar todas as competências como amabilidade, empatia, determinação, foco, persistência, que a enfermagem, que um bom profissional de enfermagem tanto precisa, vai ser na lide do convívio social. Do convívio social na sua casa, com seus colegas da faculdade, com seus professores, no ambiente de trabalho. É lá que você vai exercitando todas essas capacidades de autocontrole, de automotivação. As trocas de experiências, né? Trocando você, opa, fulano agiu tão bacana, agiu tão... E você vai se espelhando, que a gente poderia chamar de espelhamento emocional. Então, na troca de experiência, você vai tirando aprendizagens, né? Opa, eu errei aqui, né? Não tive controle emocional aqui, então já vou trabalhando para que numa próxima situação semelhante eu já tenha. Diálogo intenso consigo e diálogo intenso com um terceiro, com outro, sobretudo pessoas próximas de você. E não temer, ou seja, não ter medo das frustrações humanas. O ser humano é isso, é errar, mas ter inteligência emocional é errar e depois buscar meios para corrigir, né? Ou seja, para crescer, para que esse erro não torne algo rotineiro. E a gente precisa, sim, ser destemido, né, nas nossas situações. Então, sem fugir dos nossos compromissos, sem fugir do que a vida exige coragem. Então, e coragem é uma competência socioemocional importante, né? Então, tipo assim, essas são as formas, digamos aqui, algumas pistas de como trabalhar as competências socioemocionais. O mais importante, gente, as competências socioemocionais, elas não são estáticas, você pode trabalhá-las, você pode desenvolvê-las, né? A gente desenvolve desde o início da nossa vida até o fim da nossa vida mesmo, ou seja, durante a nossa vida profissional. E o enfermeiro que terá sucesso na vida profissional, não vou pensar que é aquele que tem a melhor especialização, é mestrado, é doutorado, enfim, não importa o título ou o domínio técnico. O enfermeiro que terá sucesso profissional será aquele que melhor souber gerir sua inteligência emocional, certo? Professor Ari, muito obrigado pela palestra brilhante. Acho que esclareceu muita coisa
E com certeza está ajudando os alunos a refletirem, e a gente vê isso nos comentários, enfim, na participação aqui via chat dos nossos alunos. Então, nós gostaríamos, com isso, de agradecer Ai, a Arisa a comentando participação aqui. do professor Ari, de todos aqui presentes. A frequência já vai ser disponibilizada e convido vocês a continuarem aí, né? Porque a semana ela continua até sábado. Então, muito obrigado a todos e até breve. Obrigado, professor Paulinho, ficar à disposição sempre. Um prazer dividir essa temática e fico aberto numa outra oportunidade a gente concluí-la com o devido tempo necessário, mas com prazer, fico muito grato. Ok. Tudo de bom, professor. Tudo de Bom bom, dia. Paulinho.